17. Foi. Êxodo lá no início da Bíblia. No livro. 17 e 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia para pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará em minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Hur e Arão subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, assentando-se sobre ela. Então, Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim fizeram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, porque eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque e dos seus debaixo do céu. Moisés edificou ali um altar e chamou o nome: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Oremos. Senhor Deus querido, Pai glorioso, eterno, Pai verdadeiro, graças a nosso dono, Senhor, nesta noite, Pai. O Senhor venha falar conosco através da tua palavra, Senhor. Que não seja eu, Pai, mas o seu querer, Pai, sempre a sua vontade para com os teus filhos. Deus, nós te damos graça, ensina-nos, Senhor, a prevalecermos, Senhor, na sua presença, Senhor, contra o inimigo nos dias maus, Pai. Graças nós te damos, Senhor, nesta noite, Pai, porque o Senhor te faz presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Essa palavra é uma palavra bem conhecida. E enquanto eu preparava a mensagem, quando o professor me disse, na verdade eu tinha preparado outra palavra, mas essa não saía do meu coração. E toda vez que eu tentava estudar outra palavra para trazer, Deus me fazia voltar nessa palavra, sobre quando os israelitas, o povo de Deus, venceu os amalequitas. E eu achei engraçado porque quando o pastor disse que era eu que ia trazer a palavra, mas ele ia dar uma saudação, a primeira coisa que ele disse era sobre que a gente não pode se assentar. E eu fiquei pensando, porque quando eu li sobre essa palavra, em uma das suas frases ali, diz que as mãos de Moisés estavam muito pesadas. E como estratégia, Arão e Hur seguraram as suas mãos, mas colocaram uma pedra e fizeram ele se assentar naquela pedra. Mas ele estava sentado na forma carnal, mas espiritualmente ele estava totalmente caminhando na presença do Senhor. E eu agradeci ao Senhor porque ele estava confirmando. E depois o pastor falou sobre a viúva, e essa palavra também estava no meu coração. Então eu creio que o Senhor está na direção. Toda vez que nós estamos na presença do Senhor e nós queremos falar algo de nós que não é da vontade do Senhor, Ele mesmo tira das nossas mentes. Mas quando o Senhor ele começou a falar comigo nessa palavra, Ele primeiro me fez ir lá no início de Êxodo. Por que no início? Porque a palavra do Senhor vai nos falar sobre como o povo foi parar ali, o povo de Israel foi parar no Egito. Vai dizer ali sobre a história de José, que foi maltratado pelos seus irmãos, foi vendido, e através da vida dele como governador, a família entrou dentro do Egito, e essa família foi crescendo, 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 e a palavra vai dizer ali em Êxodo 1, no 8, que levantou-se um novo rei sobre o Egito.
E esse rei, ele não conhecia sobre José, mas ele via que o povo de José era um povo que estava crescendo, e ele começou a ter medo desse povo, porque ele sabia que não era um povo qualquer, não era qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança, era um povo escolhido pelo Senhor. E ele começou a temer dentro dele, porque ele dizia assim: esse povo é poderoso, eles não sabem, se eles se levantarem contra nós vamos perecer. E ele começou a se preocupar. E o que ele começou a fazer? Ele começou a colocar peso diante do povo do Senhor. Toda vez que ele colocava algo ali, ele dizia assim: não, eu não posso, eu tenho que atingir esse povo, eu tenho que parar ele, porque ele é um povo numeroso, se ele vir contra mim, com certeza nós vamos perder, eles vão tomar as nossas terras. Eles ali dentro do Egito já eram um povo muito abençoado pelo Senhor. Apesar de estar ali cativo, eles já eram um povo escolhido do Senhor. E a palavra vai dizer que tudo que eles faziam era bem sucedido. Ele pega e diz ali, no 10, e ia que usando de sabedoria para com eles, não se multiplicasse, e acontecendo vindo guerra, eles se ajuntaram com os inimigos e pelejaram, para que saíssem uns da terra, e puseram sobre a maioria dos tributos, para que afligissem as suas cargas. Mas daí vai dizer no 12, quanto mais ele afligia, tanto mais multiplicava-se, e tanto mais crescia, de maneira que enfadava por causa dos filhos de Israel. Nós muitas das vezes dizemos ao Senhor, né? Senhor, quando eu vim para a tua presença, Senhor, eu orei, eu busquei, eu clamei, mas as tribulações, as dificuldades, as adversidades continuam vindo. Senhor, quanto mais eu estou na tua presença, quanto mais eu estou sendo açoitado, Pai, eu não entendo. Nós dizemos às vezes para o Senhor: Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais o inimigo tem afligido a minha vida. Mas é porque ele sabe que você não tem poder, mas o Deus que você serve é um Deus poderoso que pode tudo. Se você está sendo afligido, se você está sendo perseguido, creia, você não sabe o poder que Deus dá para que você prevaleça sobre o inimigo. Nós muitas vezes dizemos assim: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Moisés, ele era perseguido desde quando ele era criança. Quando a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando o rei, ele pegou e falou assim: não dá mais. Parteiras, a partir de hoje, vocês, quando nascer um homem, vocês matam, só deixam as filhas. Os homens vocês podem matar. E elas diziam assim, que elas se moveram de íntima compaixão, que elas não tinham essa coragem de matar uma criança quando ela estava nascendo. E o rei dizia assim: ei, por que vocês não estão fazendo? E ela dizia assim: porque esse povo não é que nem nós. As mulheres de Israel, quando a gente vai ver, elas já tiveram seus filhos, elas já estão nos seus braços, eles já nasceram. Ele falou assim: então a partir de agora, quando elas nascerem, vocês vão jogar esses meninos no rio. Eles têm que morrer, eles não podem continuar se multiplicando aqui. Talvez o inimigo está falando assim: ei, tantas estratégias eu tenho montado e você não para de prosperar. Tantas estratégias eu tenho feito para separar você e você não para. Mas não é porque Deus dá estratégia para que nós possamos prevalecer contra o inimigo. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele tem poder, mas mais poderoso é o nosso Senhor. Nós não podemos achar que ele não tem poder. Mas maior poder está nas mãos do Senhor. E nós estamos enxertados nesse Deus que é verdadeiro e é poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele diz assim que era para jogar os meninos na água, Joquebede era uma mulher da casa de Levi. E o seu esposo também era da casa de Levi. A gente sabe que os levitas, né, os descendentes de Levi, eles eram um povo que não tinha herança. Eles não herdaram a terra. A palavra do Senhor vai dizer, em Deuteronômio, que a herança do povo de Levi era o próprio Senhor. O Senhor dizia assim que dessa terra eles não iam herdar nada, mas eles também não seriam desamparados, mas que o próprio Senhor era a sua herança. Nós somos descendentes de Levi. O Senhor é a nossa herança. Nessa terra de nada nós teremos falta, mas na glória nós estaremos com o próprio Senhor. A palavra do Senhor vai dizer ali que quando Joquebede, ela tem uma estratégia, ela já estava com Moisés há 3 meses. E ela diz assim que ele não parava de chorar, e ela coloca ele numa arquinha, numa betumada, e coloca ele no rio. Quem sabe o que poderia ter acontecido com ele? Mas
Mas os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. O Senhor já tinha planos para Moisés, já tinha planos para aquele povo. Deus já estava escutando o clamor. Talvez você está falando assim, que aflição. E o Senhor está falando assim, ei, calma, eu já tenho escutado o seu clamor. Eu já estou entrando com a providência. A palavra vai dizer que Moisés, então, conforme ele descia, Miriam, ela olhava assim, de longe, onde ele estava indo. Diz que ele chega na beirada da onde a filha do faraó estava se lavando, e ela escuta o choro daquela criança. E em todas as partes mostra o cuidado do Senhor com o seu povo. Ele era uma criança, deu estratégia à mãe. A irmã cuidou até chegar a filha do faraó. Ela pegou ele nos seus colos e disse, ei, esse daqui é hebreu, pelas suas vestimentas. E ela disse assim, como vou fazer? E daí Miriam aparece do nada e diz assim, ei, quer que eu chame uma hebreia para cuidar dele? E ela disse assim, sim, pode chamar. E ela vai chamar quem? A mãe dele. Né? O Senhor, ele cuidou de Moisés. E a palavra vai continuar dizendo que Moisés, ele cresceu no conhecimento, ele aprendeu de tudo sobre o Egito, ele tinha da ciência, ele entendia das coisas, mas ele ainda não tinha um conhecimento profundo com o Senhor, de como o Senhor queria agir. Talvez nós adquirimos no mundo alguns conhecimentos, mas quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, assim como Moisés teve com a sarça ardente, tudo é transformado nas nossas vidas. Aquilo que nós aprendemos lá fora já não nos serve de nada. Mas quando nós temos aquele encontro com o Senhor, Ele começa a mudar a nossa história. E Ele muda sempre para melhor. Quando nós temos aquele encontro com o Senhor, aquilo que a gente achava que era incerto vira totalmente uma certeza absoluta da vitória sobre as nossas vidas. Aquilo que a gente achava que a gente não ia conseguir, Deus fala assim, ei, você vai conseguir, porque quem está à sua frente sou eu. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele está ali em Horebe e ele encontra com o Senhor uma sarça ardente. E ele fica furioso, porque aquela sarça não se consumia. E eu nunca vi uma sarça, mas disse que quando ela pega fogo sozinha no deserto e ela se consome em menos de segundos. Ela já acabou, já não existe mais. E a chama dela era tão viva que ele fica furioso. E ali Deus se apresenta a ele. E a minha Bíblia, ela tem uma menção que diz assim, que quando ele se encontra com o Senhor o leva para a sua universidade de deserto. Porque no deserto, é como o nosso pastor disse, no deserto nós temos que caminhar. Só que enquanto nós passamos pelo deserto, o Senhor nos ensina a prevalecermos segundo a vontade dele. Porque no deserto nós entendemos que o deserto ele não provém nada, ele não provém água, ele não tem alimento, só tem cacto nem dá para comer. Mas ali o sustento vem do Senhor. A gente aprende a depender unicamente do Senhor. Nós somos unicamente dependentes do Senhor. Nós não precisamos depender de nada mais quando nós temos o Senhor, porque Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso mistério, Ele é o nosso remédio, é a nossa solução, é a nossa salvação, Ele é o nosso alívio. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é tudo para nós. O Senhor, Ele começa ali a dizer a Moisés que Ele vai tirar aquele povo do Egito, que Ele não aguenta ali ver o clamor dos seus filhos, e Ele começa a agir em forma da vida de Moisés para com o povo. E a palavra ainda vai dizer que Moisés, ele diz assim, mas quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu? Talvez Deus tenha te levantado para salvar, para libertar a sua família. Você está dizendo assim, Deus, mas quem sou eu? Sou tão pequeno diante da tua presença. Pai, eu não sou capaz disso, Senhor. A minha oração é tão pouca e o Senhor está falando assim, ei, eu só preciso que você vá. O resto sou eu. Eu só preciso que você se coloque em pé e vá, porque o restante eu vou fazer por você. A palavra vai dizer que ele se põe na presença do Senhor e ele começa a dar ouvidos a tudo que o Senhor falava a ele. E o Senhor começa a agir de forma sobrenatural sobre a vida dele e sobre a vida daquele povo. Era um povo que não era preparado para guerrear. Era um povo que não era preparado para lutar. Era um povo que nunca tinha pegado numa espada. E ali vai dizer, no 17, já mas dando sequência à palavra, que eles são atacados
trabalhavam nas obras, mas nunca tinham pegado numa espada. E a palavra vai dizer que eles derrotaram os amalequitas. E essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção nessa palavra. Como que Deus pega uma pessoa que nada faz, que não tem conhecimento de nada, e transforma num guerreiro. Né? A palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele chamou o povo para guerrear. Nós somos do exército do Senhor Jesus. Ele nos chamou como seus bons soldados para guerrearmos. Guerrear, assim, então quer dizer que eu vou pegar uma espada e vou sair por aí? Não. Guerrear através da oração, através do jejum, como nós guerrear buscando a presença do Senhor para nós, para a nossa família. O Senhor nos levantou para fazermos uma boa obra. Aleluia! A palavra vai dizer ali que quando eles são ameaçados pelos amalequitas, eles são descendentes de Esaú, né, pastor? Eles eram praticamente primos, né, do povo de Israel. Eles eram como se fossem primos, mas a palavra do Senhor diz que os amalequitas, eles eram um povo do deserto. E o mais interessante, que ali quando ele começa a falar sobre essa palavra, é que em momento nenhum, se você ler ali do 1 até o 17, você não vê Israel provocando. Você não vê Israel levantando, Israel falando que ia tomar qualquer coisa ou qualquer outra coisa dos amalequitas. Eles não procuraram, eles não buscaram, eles não cutucaram. E mesmo assim o inimigo se levantou. Quem é o povo de Israel? Sou eu, é você. É a igreja do Senhor. Que somos eleitos, filhos do Senhor. E é ali que representamos os amalequitas. O inimigo. O inimigo se levanta contra nós, mesmo se nós não damos nenhuma brecha, nenhuma oportunidade, nós não damos motivo, mas ele se levanta simplesmente porque somos chamados filhos de Deus. Porque ele não quer, porque hoje eu e você temos a oposição que ele tinha, a posição de adorador, de filho. Porque quando você clama ao Senhor, ele não gosta. Porque era ele que clamava ao Senhor, era ele que adorava o Senhor, porque ele sabe que lá onde está preparado para mim e para você é bom. Ele não quer que eu e você herdamos aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra vai dizer que nesse trajeto de eles saírem do Egito até chegarem na terra, muitos levantes tiveram, mas todos Deus agiu de forma sobrenatural. Deus agiu abrindo o mar, Deus agiu engolindo o inimigo. Você não vê o povo de Israel levantando a mão para nada. Tudo o Senhor os livrava. Mas aqui foi diferente. Aqui o inimigo se levantou e eles tiveram que se posicionar. Talvez você tenha falado assim, Senhor, eu tenho me posicionado na tua presença. Eu tenho colocado aqui diante de ti. Mas o inimigo tem se levantado. Como o pastor disse, nós não podemos ficar parados. De todas as formas sobrenaturais, o Senhor agiu. Quando eles chegam ali na terra de Refidim, Refidim significa refrigério, descanso. Só que quando eles chegam na terra de Refidim, antes de serem confrontados pelos amalequitas, a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam cansados e com sede, no deserto, num lugar de refrigério. E eles começam a falar para Moisés, ei Moisés, murmurando, por que você nos tirou de lá para cá? Estamos com sede, estamos cansados, estamos com fome. Moisés isso, Moisés aquilo, começaram a encher Moisés. E a palavra vai dizer ali que Moisés, ele faz verter a água da rocha. E ele muda o nome de Refidim para Massá, que era provação. Porque eles estavam sendo provados. E Meribá, que significa rebelião. Porque eles estavam se rebelando contra o Senhor. O Senhor tinha provido tudo para eles. Em todo momento, de toda a caminhada deles, o Senhor tinha amparado eles. Eles não estavam desamparados. Mas a palavra vai dizer assim, que mesmo assim, eles murmuraram ao Senhor. E veio os amalequitas. Eu tinha separado, mas agora eu não lembro onde estava. Que a palavra do Senhor vai dizer que os amalequitas, quando vieram contra eles foram tão sorrateiros que eles não atacaram o povo de Israel pela frente, mas eles atacaram o povo de Israel pelas costas. Talvez você tenha falado assim, eu tenho caminhado e tem tanta gente me apunhalando pelas costas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles prevaleceram. Quando a palavra do Senhor diz ali, Moisés, escolhe homens para pelejar. Porque aqueles que estavam lá atrás,
assim, ei, o povo de Deus não. Você tem falado assim, ei, o inimigo tem tentado contra a minha casa, tem tentado contra o meu filho, tem tentado contra o meu trabalho, tem tentado nisso, naquilo outro, mas nós não vamos deixar. Nós não vamos permitir, porque maior é o que está conosco do que o que está contigo. E Moisés, ele diz para Josué, ei Josué, escolhe homens para pelejar contigo. É isso que nós devemos fazer. Igual a pastora disse hoje, sobre ali Salmos 1, ele vai falar sobre o justo. Ele vai falar assim, sobre o justo, que somos nós, que estamos na presença do Senhor. E depois eles vão falar sobre os ímpios. Mas ele diz ali, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Moisés estava dizendo para Josué, escolhe bem quem você vai levar contigo para a batalha. Nós todos os dias viemos aqui para a casa do Senhor e nós dizemos, Senhor, eu escolho o Senhor para ir comigo para a batalha. Irmãos, eu escolho vocês para irem comigo na batalha de oração. Jovens, eu escolho vocês para irem comigo na batalha de glória. Igreja, eu escolho vocês para estar comigo na batalha da adoração. Nós todos os dias nós viemos aqui e escolhemos estar na presença do Senhor. Nós escolhemos o Senhor para batalhar conosco, para batalhar por nós. A palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim, ei, escolhe, porque você vai para o campo de batalha. Mas enquanto você está lá no campo de batalha, eu vou subir e vou orar. Você não está sozinho. Talvez a gente fale assim, ei, eu estou no campo de batalha. E quem está orando por mim? Tenha certeza, o pastor ora por você toda noite. Sempre quando ele vai apresentar. Eu sempre vejo, e é verdade. Toda vez que o sogro vai orar pela comida, vai orar por alguém, ele apresenta a igreja. Toda vez que a gente vem aqui no ciclo de oração, nós apresentamos a igreja. Toda vez que nós estamos no culto, nós apresentamos a igreja. Toda vez que nós vamos aqui e vamos colocar alguém em oração, nós falamos, Senhor, abençoa a nossa igreja. Abençoa todos aqueles que buscam, que estão na tua presença. Nós nunca estamos sozinhos. E a palavra ainda diz, quando nós achamos que nós estamos sozinhos, nós não estamos. Porque o próprio Espírito, o Senhor Jesus Cristo nos falou isso. O Espírito Consolador estaria conosco e nós não estaríamos sozinhos. Até quando a gente acha que não tem ninguém orando por nós, o Espírito Santo está ali conosco, intercedendo, intercedendo despremidos pelas nossas vidas, pelas nossas causas. A palavra vai dizer que quando Moisés ele sobe o cume do outeiro e ele orava, ele estendia as suas mãos em frente à batalha. Ele estava lá em cima olhando Josué, junto com os outros rapazes guerreando, e ele estava com as suas mãos levantadas. Nós estamos em questão de batalha espiritual. Nós temos levantado a nossa mão ao Senhor e adorado a Ele. Só que muitas das vezes nós sentimos as nossas mãos pesar. Nós sentimos que o fardo está pesado. Nós sentimos que nós estamos cansados. Nunca se falou tanto de um cansaço mental nessa terra. Eu até comentei com as irmãs que em setembro as pessoas falam muito sobre suicídio, pessoas que estão com as suas almas abaladas. Nós intercedemos por essas pessoas, porque nunca se falou tanto de doença de mente como se tem falado. Mas nós estamos aqui, mesmo às vezes com as nossas mãos pesadas, nós temos levantado e falado, Senhor, abençoa, Senhor, intercede por eles, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, age, restaura. E o Senhor faz por nós. Porque igual o nosso pastor disse, o Senhor, ele se move com um choro de um filho escolhido. O nosso Senhor, ele está atento. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor e as suas mãos estendidas ao nosso favor. Aleluia. Tudo que nós colocamos na presença do Senhor, tudo que nós colocamos diante do Senhor, Ele age em nosso favor. Porque a palavra do Senhor diz assim, quando Jesus ensina a nos orar, Ele fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós colocamos a vontade do Senhor acima do que nós temos, acima do que nós somos, do que nós queremos, tudo que se faz na nossa vida é bom, é perfeito e agradável. A palavra do Senhor diz assim, no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando o Senhor ele fala ali com Josué, quando Josué vai pelejar, ei Josué, tem de bom ânimo, não desista, não desanima, mas afirma-se na palavra, afirma-se. Quando João, se não me engano é João que falou sobre a vestimenta. Efésios 6 que fala sobre a vestimenta. A palavra do Senhor vai dizer ali, se revista de toda a armadura de Deus. Se revista
vai lá, se enxerga, ore, busque. É nas ações, é no seu jeito de andar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir. A palavra do Senhor diz ali que eles não eram homens de peleja, de batalha, mas o Senhor era com eles. Talvez você fale assim, são tão pequenos, Senhor, eu não posso sozinho, mas em momento nenhum o Senhor disse que você ia sozinho. Em momento nenhum o Senhor disse que ia te deixar desamparado. Jó mesmo disse, bem sei eu, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Os planos do Senhor são planos de paz. A palavra do Senhor diz que tudo que o Senhor prepara para nós é bom. Enquanto eu estava ali estudando, eu me lembrava bem quando a Jaque disse aqui no sábado que ela veio para a presença do Senhor pelo amor. Glória a Deus. Né? E graças ao Senhor, eu também pude vir para a presença do Senhor pelo amor. Quando eu vim para o Senhor, eu ainda era criança. Eu não passei por diversas dificuldades. Mas o nosso pastor, ele nos ensina que as dificuldades que ele sofreu, hoje ele é remédio na vida de muitas pessoas. Né? Todo o sofrimento que eles passaram era necessário, mas hoje eles são remédios em casamentos, remédio na vida dos jovens, remédio na vida das irmãs, remédio na vida da igreja. O Senhor tirou eles de lá, mas que fez eles, honrando eles hoje, pelo tudo que eles passaram. Era necessário talvez eles pelejarem ali, mas eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Nós muitas das vezes nos falamos assim, Senhor, eu estou cansado, Senhor. O inimigo tem me assolado, tem tentado me abater, Pai. Mas o Senhor está dizendo assim, fique firme. Mantenha as suas mãos erguidas. Mantenha a sua adoração. Mantenha o seu foco. A palavra do Senhor vai dizer, ali bem no salmo que o irmão Lauro disse, que ele olha para os montes de onde virá o socorro. E o socorro vem do Senhor. Quando Josué estava ali embaixo pelejando, enquanto eu estava vindo, eu até estava falando comigo e um momento me deu um flash assim, dizendo que há batalhas onde o Senhor vai nos levar ao deserto. Há batalhas que nós teremos que travar no deserto. Mas tem batalhas que nós temos que travar no fundo do outeiro. É lá em cima no monte, adorando o Senhor. Nem toda batalha a gente vence na tribulação. Tem batalha que a gente só vence com oração. É com ação de orar. Oração. Você ora e Deus reage. A ação não vai vir de você. A ação vai vir do Senhor. Enquanto você ora, o Senhor vai responder. O Senhor vai agindo. A palavra vai dizer que ali as mãos deles estavam pesadas, de Moisés estava pesada, mas Moisés não estava sozinho. Estava Arão e Hur, e eles sustentaram as suas mãos. A palavra do Senhor, ela nos ensina que quando nós temos uma aflição ou algo, ela nos ensina que nós temos que contar a um irmão, que nós temos que levar. Se tem alguém enfermo, chame o presbítero para que ore. Se você está passando por alguma tribulação, conte ao seu irmão para te ajudar em oração. A palavra do Senhor ela é recheada de ensinamentos. Tudo que nós necessitamos está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. E eu acho engraçado porque eles estavam num lugar de descanso, só que descansar eles não estavam nem um pouquinho. E toda vez que eu lembrava que Refidim era descanso, eu lembrava da pastora sempre falando assim, o nosso descanso não é aqui. Porque toda vez que ela vem aqui, ela fala assim, que o pastor é uma correria. Alguns irmãos já puderam acompanhar o nosso pastor no dia a dia dele, né? Se você não tem um pique para acompanhar, você fica na metade do dia, suas pernas já estão balançando lá, bambeando. Você não fez nem metade do que ele fez. E a gente pensa assim, o nosso pastor só trabalha um dia sim, um dia não. Imagina, ele trabalha mais no dia que ele está descansando do que no dia que ele está trabalhando. Às vezes eu falei isso para ele, né? Eu falei assim, sogro, o senhor trabalha mais no dia do teu descanso do que no dia do teu trabalho. Porque ele não para. A gente pega e fala assim, é 220. Não, ele é 380. E olha lá, tem dia que é 1000 volts. Não dá para acompanhar. A gente pega assim, nós falamos assim, nossa, eu sou jovem, estou tão acabado de cansado. Se eu for ocupar meu sogro, eu não consigo. Porque ele é ligado no 220 e a pastora fala assim, mas o nosso descanso não é aqui. E é verdade. Tem momentos que a gente fala assim, eu estou tão cansado. E quando nós chegamos aqui, a gente fala assim, estou tão solto, tão
confiado. Se deixar, a pastora tem que falar assim, vamos gente, vamos embora. Porque a gente não vai, porque aqui nós achamos descanso, aqui é o nosso refúgio. Nós temos batalhas onde nós estamos falando assim, eu estou batalhando, mas eu estou descansando. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados. Se você está cansado, se você chegou aqui dizendo assim, Deus, que dia! Hoje foi o dia. Você está no lugar certo, porque aqui tem descanso, aqui tem refrigério. A palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso Senhor, Ele é o Deus que tudo fez. E Ele ainda nos ensina que é bom que o homem não esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Quando o Senhor ele olhou para Adão e disse assim, não é bom que Adão esteja só, vou criar Eva. Não é porque ele queria fazer algo melhor do que Adão,